Fala galera, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje, né, um vídeo muito especial. Esse vídeo vai ser praticamente um tutorial misturado com um review, que vai ser de um workshop que eu fiz da Digital Futures, que foi o Materializing Mathematics com o Joseph Choman, né? E aí o Joseph tem um livro também que basicamente deu a lógica desse workshop, né? Que é o Morphing. Eu vou deixar ele aí para vocês comprarem se vocês quiserem pela Amazon na descrição do vídeo. E aí, nesse vídeo, eu vou ensinar para vocês como manipular essas equações de seno e cosseno para que vocês obtenham formas matemáticas interessantes. Então, a gente vai trabalhar com uma taxonomia dessas transformações, né? A gente vai trabalhar aí com spiraling, scaling, translating e várias outras taxonomias, né? Que seriam como se fossem classes de transformações que a gente pode utilizar para modificar as nossas formas e as nossas equações para obter formas interessantes, né? Entendido isso, espero que alguns de vocês também tenham visto o meu vídeo no Instagram, que eu mostrei aí essas transformações, tanto a matemática quanto a forma em si. Eu vou deixar aqui para vocês verem no vídeo. Bom, agora que você já viu, né, só para dar uma pré-introdução ao que significa essa matemática aí, tá vendo esse valor aí que a gente tem U e V das nossas curvas ou das nossas formas, né, do cilindro, da esfera, etc. Esse U e V vai corresponder justamente aí ao domínio da nossa forma, né? Então a gente tem U aí maior do que 0 e menor do que 2π, né? Está falando que o nosso domínio ele está variando de 0 até 2π. E isso aí é justamente aquele script básico que a gente utiliza no Grasshopper, que é do range, né? Range, aí utiliza o construct domain, e aí o domínio, a gente coloca o domínio da nossa lista, né? Entendido isso, agora vamos para o vídeo. Então, galera, a gente já está aqui no Grasshopper, né? Então a gente já pode começar a falar sobre as nossas equações matemáticas e as relações com a forma, né? E aí a gente vai falar sobre taxonomia, e taxonomia vai ser uma forma da gente entender essa sintaxe de como transformar essas equações em formas e como manipular essas equações para obter formas específicas. E aí a gente pode começar de forma muito simples, né? Então aqui a gente tem o cosseno, que é essa curva aqui, e aí aqui a gente tem a formulinha, né, que é aquelas equações que eu coloquei lá, que seria x, y e z, né? Então aqui o nosso y aqui seria esse u, né, que aqui a gente vai trabalhar com o u e o v da superfície, então isso aqui seria o u, isso aqui seria o cosseno do u, né? E aí eu estou multiplicando aqui por 1, mas é que é para mostrar um processo para vocês, que é o que a gente chama na taxonomia de modulating, né? Modulação, alguma coisa assim. E aqui o z a gente não está usando justamente porque é uma curva 2D mesmo, né? E aí reparem que quando a gente multiplica a curva, o que a gente vai fazer é aumentar a frequência dela, né? A gente vai fazer ela rodar mais de uma vez, vamos dizer assim. E aí aqui, ó, por exemplo, no domínio, quando você aumenta aqui, você consegue também aumentar a quantidade aqui que ele vai indo, né? Porque a gente está trabalhando com uma equação que é periódica, né? A seno e cosseno são periódicas, quer dizer que ele tem um período específico e ele vai se repetindo. E aí, se a gente vai repetindo o domínio aqui, ele vai se repetindo dessa forma. Beleza? Isso aí para começar a entender, né? E aí aqui nos steps, o que a gente vai trabalhar aqui com os steps vai ser na prática a resolução da nossa curva, né? E aí vocês podem aumentar ou diminuir.
E isso aqui, se você levar para 3 dimensões, seria o equivalente a, por exemplo, o U e o V da nossa superfície, né? E como a gente vai ver aqui também, quando a gente fizer a superfície, que eu vou mostrar aqui. Beleza? E aqui a gente tem o seno, ao invés do cosseno, né? E aí a gente está fazendo esse mesmo processo. Esse aqui é o seno. E aí, aumentando a frequência dele, ele faz isso. E aí é a mesma coisa que a gente faria aqui com o Graph Mapper, né? Que seria isso aqui, ó. Seria aumentar e diminuir a frequência do Graph Mapper. O processo é o mesmo, beleza? Bom, entendido isso, a gente pode passar já para o círculo. E o círculo é muito óbvio para quem viu aí no meu vídeo no Instagram e quem já viu meus outros vídeos. O círculo é o seno e o cosseno combinados, né? Então, se eu combino aqui seno e cosseno, eu tenho círculo. E aí, se eu multiplico, ao invés de antes de fazer o cosseno e o seno depois, eu tenho um outro processo aqui, que é o de scaling, né? Que é escalar a nossa geometria. E isso é bastante intuitivo de entender, na verdade, você está multiplicando o valor de x final, então não está alterando nada nessa equação, você já está como se ela tivesse já processada, né? O seno e o cosseno. E aí você está multiplicando o valor e é isso que está alterando essa forma aqui. No caso aqui é em x e aqui em y. Então aí a gente tem scaling, né? E aí agora eu vou ativar isso aqui. Vamos desativar isso aqui. E aí o que a gente vai ter aí vai ser como fazer um domo ou fazer uma esfera, né? A gente vai pegar o 1 aqui, que é o domínio. E aí para quem viu o vídeo, no começo desse vídeo, a gente tem aqui o domínio de 0 até π, e aqui de 0 até 2π em V, né? U e em V. E aqui a gente tem justamente aqui o V e o U como input e output. E é interessante notar que a esfera ela é composta basicamente de 2 círculos. Então a gente tem aqui cosseno e seno formando 2 círculos. E a gente tem aqui no caso aqui, seno e cosseno formando 2 círculos também, né? No caso, essa parte aqui. E a gente tem mais um seno. E aí vocês vão entender mais claramente quando eu falar aqui do translating, né? Porque tem um seno a mais em tese, né? E aí é assim que faz uma esfera. E quando a gente faz esse processo aqui de diminuir o domínio, vocês podem ver muito claramente que a gente está cortando, né, a nossa esfera justamente porque está diminuindo essa curva, né? Está diminuindo até onde essa curva está indo, o domínio dela. E aí esse processo ele se chama cutting, que seria cortar, né? Que o Joseph lá fala sobre essa taxonomia de cortar. E aí o mais interessante, o mais legal, eu diria, é que você consegue criar uma superfície mesmo, né? Você não precisa só trabalhar com curvas aqui. E aí você pode tanto trabalhar com curvas em U e em V, que eu estou mostrando aqui. E aí se você alterar aqui os domínios, você vai alterar exatamente esse U e V da superfície, que é bem interessante, que seria a resolução, né? E aqui você pode fazer uma superfície direta através dos pontos. E o mais legal é que isso não fica como uma superfície cortada, né? Uma trimmed surface aqui dentro do Grasshopper. Então fica uma untrimmed surface, então você constrói uma superfície dessa forma aqui, ó. Então se eu cortar aqui, por exemplo, você pode ver que a minha superfície está untrimmed ainda, porque eu construí ela, não cortei uma esfera nem nada, apesar desse processo ser nomeado cutting. E aí a gente pode melhorar a resolução. Vocês podem ver que aí é uma esfera praticamente perfeita, né? E aí dá para já ter uma noção das coisas que a gente vai ver mais para frente, que são bem legais também. E agora a gente vai falar sobre translating. E translating é mover, né? Seria a mesma coisa que mover. E aí eu vou mostrar aqui a relação inversa, né? Porque aqui eu vou mostrar primeiro o círculo, depois a esfera. Aqui eu vou mostrar primeiro o 3D, essa manipulação, e depois o 2D. Então eu vou ativar aqui.
Então a gente tem a nossa esfera normalmente aqui e a gente fez o processo de translating, que nada mais é do que adicionar um valor. Então a gente está pegando o seno aqui de V e o seno de V aqui e a gente está adicionando um valor que é esse x, e aí vocês vão ver o que vai acontecer com a minha geometria, né? Lembrando que translating é simplesmente mover. Vamos ver aí se vocês conseguem entender por que vai ocorrer essa transformação. Então, se eu coisar aqui, ó, crio uma donut, né? Uma rosquinha. E por que isso está acontecendo? Porque a gente está movendo justamente esse círculo, né? E aí, como a gente está movendo só uma parte da geometria, o restante se adapta. E aí, para ficar claro que é isso que está acontecendo, eu fiz esse processo aqui só que em 2D. Então, eu peguei aqui apenas o seno e o cosseno aqui. E aí vocês vão ver que a gente tem um círculo. Basicamente é um círculo, sem nada demais. E se a gente move ele, a gente está movendo ele aqui. Que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui em cima. A gente pegou o círculo e moveu. Só que aí o restante da equação não está aqui, nem seria o outro círculo que estaria aqui. Então a gente não faz a rosquinha, beleza? Então aí já dá para ter uma noção muito clara do como a gente pode brincar com essas coisas, né? A gente pode pegar uma forma e mover apenas uma parte dela, ou escalar apenas uma parte dela, etc. E isso vai trazer resultados bem interessantes para a gente. E aí o outro processo dentro dessa taxonomia que eu vou falar é o texturing. E aí o texturing eu vou mostrar aqui para vocês o que é. E aí vocês podem ver que o texturing ele é justamente o que o nome está falando, assim como os outros. Ele adiciona uma textura ao meu círculo. Então eu estou adicionando essa textura e fica mais claro quando a gente aumenta isso aqui, o que exatamente por que é chamado de textura. E aí o que a gente está fazendo é multiplicar o valor de V aqui, né, dentro do seno e do cosseno, e dividir por ele mesmo, né, pelo próprio valor que a gente multiplicar. E aí é bom sempre dividir por ele mesmo, porque quando a gente não divide, ele dá uns resultados não muito legais, mas a gente pode ver também os resultados que dá e a gente pode depois aplicar isso no shape 3D para a gente ter uma visualização melhor de como isso vai afetar a nossa forma, né? Então, uma boa forma de trabalhar é entender primeiro 2D e depois passar isso para o 3D, como a gente vai fazer aqui. E aí é interessante vocês entenderem que qualquer forma 3D, né, na verdade, é uma coleção de formas em duas dimensões, que você consegue representar em duas dimensões também. E isso facilita muito o entendimento. Então, sempre que você vê uma equação, tente pegar as partes que te lembram uma forma em duas dimensões, beleza? E então a gente está vendo aqui essa em duas dimensões. Se a gente aumentar, vai ver que está adicionando essa textura para ela, né? Ok, então a gente pode passar aqui para a forma 3D. E aí vocês vão ver que começa a ficar bem interessante, né? Então, se vocês visualizarem aqui, o que eu fiz foi justamente pegar esse aqui da esfera, né, sem esse translating, que é esse x, e eu adicionei uma textura, né, que eu adicionei esse seno de V mais x. Não, aliás, seno de V vezes x dividido por V, que é esse aqui, essa parte. Então, eu adicionei isso aqui, ó, esse mais e essa parte. Então eu peguei isso aqui, que é a equação da esfera, né? A gente colocou aqui. E eu adicionei mais seno de V vezes x dividido por x mais cosseno de V vezes x dividido por x. Então eu estou dando uma textura aí para o nosso um dos círculos da esfera, né? E aí o que vai rolar? Vai ser bem legal. Pode vir aqui. Se a gente voltar aqui, ó, pro 1, a gente tem muito claramente um domo, né? No caso que está cortado, né? A esfera eu cortei ela para virar um domo, então originalmente era assim.
a gente está multiplicando, dividindo por esse valor, aí está gerando esse escalamento aqui, né? Então a gente está escalando por enquanto. Quando a gente passar do 1, ele vai gerar o processo de texturing, que é legal pra caramba, né? E aí, se vocês olharem, o que ele está fazendo se assemelha muito ao que seria, por exemplo, uma estrutura inflável, né? A forma de uma estrutura inflável. E ele vai fazendo essa textura no meu círculo e vai modificando essa forma, e fica bem interessante. Aí você pode brincar aí várias e várias vezes, né? Bem interessante. Só que aí, se a gente voltar aqui, ó, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que a gente pode fazer a nossa textura ficar negativa, né? Então, pro outro lado, né? Que a gente utiliza muito negativo aqui no Grasshopper, você deve ter uma ideia que negativo seria justamente inverter a posição. Então, o que a gente vai fazer aqui é pegar esse mais e transformar no menos. E aí tem que ser só um, tá? Porque menos com menos dá mais também em multiplicação. E aqui vai funcionar da mesma forma. Se eu der um menos aqui, ó, ele volta ao normal. Então tem que ser mais e menos para que a nossa textura seja negativa. E aí vocês têm já uma boa noção aí, tenta imaginar como seria esse shape, né, essa forma em 3D. Então a gente vai vir cá, vai subtrair aqui. E aí, olha que interessante, né? Tem aí algo semelhante a uma estrutura tensionada, né? Seria bem parecido com isso. Então, pode diminuir aqui a resolução para ver melhor as curvas, né? E a gente consegue muito facilmente pegar a superfície também, igual eu falei para vocês. Então aqui a gente tem a nossa superfície e ela altera aí muito rapidamente, né? A gente está utilizando matemática e pontos, então isso tem uma vantagem em termos de velocidade e tudo mais. E a gente tem um controle, consegue ter um controle bem grande do nosso resultado, né? Utilizando as expressões aqui no Grasshopper. Bom, entendido isso, a gente pode passar para outro aqui, que eu vou mostrar rapidamente, que é o pinching, que é esse processo de fazer uma impressão de estar puxando, né? Você fica como se estivesse puxando a forma, né? Você pega o círculo, espreme ele como se estivesse puxando. E aí isso é dado simplesmente por uma exponencial. Então a gente só eleva o aqui do nosso círculo por o x, e aí você tem esse processo. E aí note que eu estou utilizando números ímpares, porque com números pares não dá resultados interessantes, tá? Dá coisas mais esquisitas, tá? Se eu colocar aqui, vocês podem ter uma ideia do que acontece. Ele vai simplesmente bugar e mostrar, não bugar, né? Ele está da forma correta, mas ele não fica tão legal. Então eu posso colocar aqui. Dá para ter, né, uma noção mais ou menos de por que ele está fazendo isso, né, com a exponencial. Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, colocar isso aqui, ó, você consegue ver esse processo de achatamento, né, da nossa curva aqui, ó, tá vendo? E é isso que está fazendo, né, com o círculo. A ideia é a mesma. E aí a gente pode aplicar essa forma no 3D. Eu apliquei aqui nosso domo também, novamente. Ele nos dá alguma coisa assim. Achei interessante, nem tanto, mas é interessante. E a gente consegue aqui alterar aqui, por exemplo, assim, ó, talvez acho que dá uma forma mais legal aí de trabalhar, né?
E aí eu estou mostrando essas coisas todas para vocês de forma separada, mas você pode combinar todas essas taxonomias e criar formas malucas, bem interessantes na verdade, e bastante imprevisíveis às vezes. Você vai mexendo, né, na equação e quando você tem um resultado interessante, você vai tentando controlar ela melhor, não quebrar o que está acontecendo ali com a equação que você acha interessante, mas modificar de uma forma que ela fique mais plausível para algo que você queira. Então, é um processo de design muito interessante utilizar as equações matemáticas. Você tem uma lógica, você tem um entendimento, mas você não tem um total controle, apesar de que quando chegar a determinado ponto você começa a querer ter controle e aí você consegue ter quando você vai mudando os parâmetros de uma forma mais cautelosa, né? Mas é um processo aí que durante o webinar que a gente fez, que eu fiz no caso, foi bem interessante de ser explorado. Aí a gente falou muito sobre processo criativo utilizando equações matemáticas, no caso aqui de seno e cosseno, né? E aí a gente tem aqui o spiraling, que é o processo de criar uma espiral. E aí não tem nada demais, né? Eu já mostrei isso aqui no outro vídeo. Então eu tenho um círculo e aí eu quero levar ele para uma espiral. E aí para fazer isso eu só preciso modificar o z dele aqui, né? Então eu conecto aqui. E ele cria uma espiral para mim. Se eu alterar, ele vai criando uma espiral infinitamente até o fim do domínio, né? Ok, esse eu já mostrei no outro vídeo, mas aí, mais legal do que uma espiral, a gente tem um helicoide, né? A gente consegue formar uma equação também. E aí é bastante fácil de entender o helicoide, o que está acontecendo, que é o seguinte, né? A gente está basicamente cruzando, entre aspas, uma linha com uma espiral. Então a gente está juntando essas duas formas para formar a superfície, né, do helicoide. No caso a gente consegue ver aqui. Então aqui a gente tem esse processo de multiplicar os valores aqui, né, multiplicar o seno e o cosseno aqui por isso aqui. Então a gente está fazendo a nossa linha aqui e a gente está multiplicando ele com o seno e o cosseno. No caso aqui é o círculo, mas ele vira espiral. Então a gente está juntando uma espiral e uma linha para formar um helicoide. Que é uma geometria bastante legal, né? E a gente consegue alterar, por exemplo, o domínio aqui com cutting, né? E aí, por exemplo, digamos que você queira um pilar aqui no meio, você deixaria assim, por exemplo, uma escada com um pilar. E aí, se você não quisesse isso aqui, a gente poderia cortar esse processo. E aí a gente já tem aí algo bem semelhante a uma escada perfeita em espiral. Beleza? Bom, entendido isso, só para finalizar, né, eu quero dar para vocês aqui um pouco do gosto de como seria fazer esse processo de pensar de forma matemática para obter formas bem interessantes. E aqui eu vou mostrar um exemplo que o Joseph deu no webinar, que é do pavilhão do Shigeru Ben, que é muito legal, o pavilhão do Japão do Shigeru Ben, que a gente utilizou esse processo para fazer ele. Então a gente pode ver aqui, vou colocar aqui, ó. O que a gente fez aqui na prática foi o seguinte, né? A gente modulou transladou e modulou uma esfera, né? E aí dentro desse processo ele cria para a gente esse pavilhão do Shigeru Ben, né? A forma bem parecida com esse pavilhão. E é legal que a gente tem um bom controle dessas variáveis aqui, ó. Consegue controlar, no caso aqui o Y não adicionei ainda, né? Então a gente consegue controlar o X aqui, ó. Que diz respeito a esse quanto está espremendo nessa parte do meio ou não. A gente consegue controlar quantos a gente quer, né? No caso, no outro aqui, né?
quantos a gente quer fazer. A resolução, como sempre, né? Então, uma forma bem interessante aí. E aí, aqui eu vou adicionar aqui, para vocês visualizarem, uma textura nesse pavilhão, né? Seria um plus, aí para vocês verem como que é esse processo. Então, além dessa equação representando isso aqui, eu vou adicionar aquela textura que a gente fez antes a esse arco aqui do pavilhão, esses arcos do pavilhão. Então, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para o meu seno e para o meu cosseno aqui dentro da minha fórmula. Então, seno de U e cosseno de U. E aí eu vou adicionar a minha textura aqui dele, né? Então, eu vou pegar aqui o meu texture. Ok. Tirar do grupo. Ok, então a gente vai adicionar esse parte aqui dentro da minha equação. Então aqui eu tenho cosseno e ele vem junto aqui com o outro cosseno. Então eu vou colocar aqui. E vocês podem ver que ele já começa a endoidar aí a forma. E aí eu vou adicionar essa parte aqui no meu seno, né? Então, e aí o X eu vou alterar para o Y, tá? Que é o valor que a gente vai utilizar ali para controlar. Então, assim, eu acho que a gente tem que inverter o U e o V aqui. A gente estava utilizando o V, mas na verdade tem pouco. Então, beleza. Ok. Já tem uma forma aí muito louca. Pode voltar aqui para o positivo para ver como é que vai ficar. E aí, ó, vocês podem ver que é aquela mesma textura que a gente viu em 2D lá, só que aplicado aqui. Eu estava mexendo aqui de baixo. É bom colocar as duas iguais, senão dá uns resultados muito loucos, né? Deixa eu ver aqui. Que ele está aplicando aquela mesma textura que a gente viu antes ao pavilhão do Shigeru-Ben. E aí, vocês tendo isso em mente, é interessante vocês tentarem decodificar aí formas geométricas, né, decodificar projetos a partir de formas puras, né, tipo cilindro, tipo a donut, tipo a esfera, e aí ir modificando ela para chegar nessa forma, que aí vocês vão poder também extrapolar essa forma, brincar de várias formas utilizando as equações. Então, é um processo muito legal, né? Um processo muito interessante de ser explorado. A gente pode voltar aqui para o negativo só para ver como que vai ficar, né? Que a gente antes estava tudo bugado porque a gente estava mexendo em duas variáveis de uma vez, duas variáveis de forma separada, e agora eu juntei elas. E aí ele faz esse processo de texturização negativa que fica parecendo muito uma estrutura tensionada, né? Que é bem interessante, fica parecendo uma cabana. Enfim, eu acho que vocês pegaram a ideia do vídeo. Eu acho que a única coisa que eu acabei esquecendo foi de mostrar como fazer um cilindro, bastante simples. Mas aí eu vou passar aqui para relembrar vocês até. E a gente vai repassar desde o círculo, né? A gente vai começar fazendo um círculo aqui do zero. E a gente vai chegar até a esfera aí, igual eu fiz no meu vídeo do Instagram, né? Vocês podem ver quão simples é fazer uma coisa virar outra aqui com as equações. Então a gente pode copiar isso aqui. E aí a gente tem que fazer o U e o V, né? No caso, no círculo a gente precisa só do U.
Então esse aqui é o nosso U. E beleza, a gente vai fazer aqui uma expression. Pode juntar seno de U. E aí altera aqui o U. Coloca aqui. E aqui a gente põe cosseno. E pronto. Que vai ter aqui um círculo. No caso que está em x e z, nós vamos pôr em x e y. Beleza, nosso círculo está aqui. Agora vamos transformar esse círculo no cilindro, né? Como que a gente faz isso? Então a gente conecta aqui no Z e dá um graft. Pronto, tem um cilindro. Só que aí para ter U e V, né? Eu vou, em vez de conectar isso aqui, eu vou criar isso aqui como o V e vou conectar aqui. E aí o legal é que agora eu já tenho controle da resolução do meu cilindro nas duas direções, né? Então aqui eu controlo a resolução da curva, que é o como a curva vai ficando arredondada ou não. E aqui eu controlo a resolução da quantidade de círculos. Beleza. Agora como que a gente transforma isso naquela forma aparecendo não era uma esfera, né? Mas era uma esfera com as pontas assim dessa forma. Assim. Vocês devem ter visto no vídeo. Então eu vou colocar aqui seno de V. É exatamente a mesma coisa que eu mostrei no vídeo, mas só estou fazendo aqui para vocês verem como é que faz, que eu não mostrei no vídeo todo como que trabalha aqui dentro com essas equações, passo a passo. Então a gente coloca aqui o V. E aí a gente tem que dar um grafted aqui, ó. E aí a gente já tem a forma, né? Por que a gente tem que dar um grafted aqui? Né? Porque se a gente tirar aqui... Porque quando estava só o cilindro não era problemático, porque a gente só tinha essa parte da equação afetando aqui. Agora essa parte da equação está afetando isso aqui também. Então o grafted tem que sair daqui para vir para cá, porque aí ele passa a afetar essa parte aqui. E aí ele faz aquela forma e está assim, não apenas um, porque a gente está utilizando 2π, e o correto é π, né? E aí ele faz essa forma, como se estivesse puxando uma esfera nos polos. E a gente pode fazer a superfície para vocês verem como faz, né? Relembrar. Então, surface from points. Coloca aqui. List length. Dá um flatten, ele me pede o U e eu estou dando o U. Interessante notar isso. E aqui eu dou um flatten também. E beleza. Aqui eu já tenho a minha forma, né? Podem ver que ela está espiralada por algum motivo. Acredito que seria por isso. Beleza. Isso tá rolando porque o step aqui dos dois não tá igual, né? Já tava criando aquele efeito. Vou voltar aqui e fizer isso aqui. Não muda nada. Enfim. E aí a gente consegue transformar isso numa esfera, né? Colocando o cosseno aqui. Vamos ver aqui. Este é nosso círculo, aqui seno e seno. E esse seno e seno ele está fazendo uma linha reta, e é exatamente por isso que a gente está fazendo essa forma aqui. E aí se a gente colocar isso aqui e aqui,
que tem a nossa famigerada esfera. E a mesma coisa, a gente consegue controlar aqui, etc. E é isso. E aí a gente poderia fazer a donut de novo, que eu fiz lá atrás, mas como eu já mostrei isso, não tem muita graça, né? E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido informativo, que tenha dado para entender como trabalhar minimamente com essas equações. Eu vou deixar esse link na descrição aqui desse vídeo para você baixar e dar uma estudada. Vou colocar os comentários nele também para que você possa entender melhor. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá um gostei aí que é muito importante, se inscreve no canal, comenta aí se ficou alguma dúvida, ativa o sininho e até o próximo vídeo.